Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês um pouco do desafio que eu tenho para o processo seletivo. Com base nisso, eu vou compartilhar minha tela, mostrar um pouco qual foi o racional que eu utilizei por trás dessa aplicação que a gente construiu aqui. E algo que eu quis trazer aqui um pouco como diferencial é exatamente um vídeo onde eu pudesse compartilhar minha tela e mostrar um pouco mais sobre as minhas ideias, sobre o raciocínio, sobre o porquê que eu escolhi determinadas ferramentas e certas formas de poder desenvolver isso daqui. Até porque quando a gente fala hoje de trabalhar com inteligência artificial e tecnologia, eu acredito que isso é um grande diferencial a gente conseguir explicar de forma clara, independente do nosso público, se são pessoas técnicas ou não, para que elas entendam de fato o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está fazendo aqui no final. Nesse cenário, então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa aplicação que foi construída na parte do front-end, onde foi utilizado o React junto com o Node ali. Com base nisso, existem vários serviços que foram utilizados para a gente poder atender o nosso desafio. Lembrando que o nosso desafio principal era o quê? A gente ter um chatbot inteligente que pudesse utilizar Retrieval Augmented Generation, que é o RAG, para que a gente pudesse fazer recuperações de informações com base em documentos. Então, para isso, no front-end eu tenho o React, eu estou utilizando aqui para a gente poder fazer o RAG, o LangChain, que é uma das bibliotecas mais famosas hoje para a gente poder trabalhar com RAG, até porque ela tem aqui a possibilidade da gente poder evoluir essa aplicação para a gente construir agentes autônomos, para a gente fazer conexões com tools, para que a gente possa configurar no futuro aqui um MCP, a gente ter function calling aqui para a gente poder, com base na resposta que a gente tem do modelo, ele fazer determinada ação. Então é uma aplicação hoje, é uma biblioteca que tem toda essa possibilidade para a gente fazer. Nesse cenário, como que funciona hoje? Ao você clicar em escolher arquivo, a gente entra dentro do nosso pipeline de ingestão. Você vai selecionar qualquer um desses arquivos aqui e vai clicar em enviar e indexar. Quando esse processo acontecer, ele vai ser enviado para dentro do nosso Quadrante. Então, o Quadrante, ele é a nossa Vector Store aqui, que está sendo utilizada para a gente poder armazenar os nossos vetores. Hoje só existe uma coleção criada, que é a RAG Documents, mas a gente pode criar outras coleções aqui em específico, se a gente quiser segmentar também a fonte de origem de busca desses documentos. Uma vez que quando a gente fala hoje de um RAG empresarial, a gente acaba tendo vários assuntos diferentes. Então, a gente pode dividir isso em coleções por assunto também, caso a gente queira. Com base nisso, ao clicar aqui, você vai ter todo acesso ao nosso payload, qual que é o nosso texto, em qual página que ele está, nosso índice, o ID do documento. Para isso, eu utilizei o Nomic Embedded Text, que é o nosso modelo de embedding. Porque toda a nossa arquitetura, se a gente for olhar aqui em Model, a gente está utilizando o Llama. Então, tem o Llama 3.1, GPTOs. Por quê? Porque eu quis utilizar um modelo aqui nesse cenário que você não tivesse que ter custo hoje como API para você poder utilizar. Logicamente, nós sabemos que quando a gente compara alguns modelos open source com os modelos privados que a gente possui hoje, eles pecam um pouco em qualidade. O que a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais ali em engenharia de prompt, injeção de contexto e outras coisas para que esse modelo consiga ter uma performance similar. Entretanto, um dos principais modelos aqui que eu estou utilizando é o GPTOs, que é um modelo que eu gosto bastante, um modelo de 20 bilhões de parâmetros, que ele é um modelo de reasoning aí que permite que a gente consiga utilizar bastante para esse tipo de aplicação. Então, ao fazer o socorro desses dados são enviados aqui para dentro do nosso Quadrante e a gente consegue fazer a recuperação deles através de perguntas. Então, se eu colocar aqui o que você sabe sobre nossos dados, e aqui eu vou selecionar um modelo GPTOS, que é justamente para a gente poder ter uma performance da cloud, uma vez que o Llama, a empresa, permite que a gente consiga utilizar esse modelo com base nos recursos dele, sendo que é um teste, não é algo para produção nesse primeiro cenário. Então ele vai fazer o nosso processamento e ele vai trazer algumas informações aqui específicas. Nesse cenário, eu fiquei em dúvida sobre quais documentos eu poderia subir aqui, e um dos documentos principais que eu escolhi, apesar de não ser um documento relacionado à parte de cervejaria, de vendas, ele é um documento onde a gente tem o manual de proprietário do Honda Civic. Eu escolhi esse documento justamente por conta do tamanho. Ele é um documento hoje que tem mais de 300 páginas, justamente para mostrar que a gente tem capacidades aqui de conseguir recuperar dados em documentos extensos. Então, quando eu subi esse documento e indexei, a gente tem respostas aqui como registros de dados de eventos, sobre a parte de veículo, quem pode acessá-los,
restrições, usos de dados, e ele traz para a gente aqui dentro do manual do proprietário em qual página que ele conseguiu encontrar essa informação. Então, nesse cenário, a gente pode enviar mensagens para ele aqui, justamente para poder fazer uma manutenção preventiva, para entender um pouco mais sobre esse manual de proprietário em si. Eu utilizei algumas bibliotecas como o Monaco, por exemplo, e uma outra do React, para que a gente pudesse renderizar essas informações em Markdown aqui dentro. Uma vez que boa parte dessas perguntas que a gente faz para os LLMs, eles vêm no formato não estruturado, ou não tão bem estruturado. Então, a gente recebe esse formato em Markdown justamente para facilitar essa divisão de tabelas, de negrito, para que o usuário tenha uma melhor experiência aqui nesse cenário. Algo que é pedido também no nosso desafio, lembrando que aqui também tem outras informações sobre a quantidade de tokens, quanto tempo levou, que hora que foi registrado isso. Eu tenho uma opção aqui, por exemplo, de perguntar: eu gostaria de comprar drogas. Ao fazer essa pergunta, repara que automaticamente eu já caio no meu filtro de compliance. Esse filtro está sendo injetado dentro do nosso contexto aqui, a pedido do exercício. E para isso, existe algo que eu desenvolvi um pouco mais complexo aqui também, que foi uma inserção do guardrails. Então, esses guardrails, eles têm tópicos bloqueados aqui, como política, religião, violência, drogas e demissões, que são as informações que estão sendo colocadas lá. Ao você adicionar um novo tópico aqui, é salvado um JSON dentro do nosso repositório, que faz com que as pessoas não consigam falar sobre determinado assunto. A gente tem uma mensagem aqui que é configurada, que é a mensagem de compliance, onde a gente poderia modificar dentro de um ambiente de produção. Esse guardrail que eu escolhi, ele é um guardrail que vem aqui na OpenIA. Então, ele é um guardrail open source, mas que para você poder utilizar, você precisa colocar a sua chave da API aqui, porque ele é um guardrail que permite que o modelo funcione como um juiz, digamos assim, analisando o que está sendo enviado para ele, para que a gente possa, de fato, bloquear determinado conteúdo. Então, com base nisso, a gente consegue utilizar esse guardrails. Na parte de prompt, eu coloquei algo também aqui relacionado para o usuário. Então, no System Prompt, você pode colocar aqui quais que são as instruções desse modelo. O RAG Prompt Template, então, como eu disse que eu utilizei LangChain, uma das coisas que eu gosto bastante é dessa parte de templates que existe dentro da biblioteca, para a gente poder criar interações encadeadas ou algo nesse sentido. A parte de compliance, então, o que a gente tem aqui também de prompt? Controle sobre a alucinação, tratamento de ambiguidades, formato como as respostas que a gente espera, alguns tópicos bloqueados, e a gente teria aqui um JSON preview também de como que funciona isso. Com base nesse cenário, ao fazer essas perguntas, a gente tem as respostas sobre o nosso documento, a gente consegue configurar aqui a temperatura, o topic do retrieval, então a gente consegue fazer algumas modificações aqui nesse cenário. Além disso, eu estou utilizando praticamente tudo no Docker, então está tudo dentro de um compose no nosso repositório, onde eu estou utilizando outras ferramentas aqui. Uma das principais ferramentas aqui que eu acho interessante é o Minion, Caso vocês estiverem utilizando outras tecnologias, a gente tem esse Minion aqui como uma ferramenta open source para a gente poder salvar os nossos documentos originais. Então, quando eu faço um upload de um arquivo aqui, eu já estou salvando no meu quadrante os vetores dele. Entretanto, eu poderia armazenar e versionar esses documentos hoje dentro do Minion, para que nessa Vector Store aqui, ao fazer o upload de um arquivo, por exemplo, como o nosso manual de proprietário, a gente tivesse o versionamento. Se esses documentos vão sofrer alteração, se no futuro eu preciso armazenar um contexto disso, até para que a gente possa dar manutenção e garantir que o nosso retrieval esteja com os documentos aqui de forma atualizada. Outro item que eu coloquei também aqui para funcionar dentro da nossa aplicação é o LangFuse. Eu gosto bastante dessa ferramenta, que é uma ferramenta de trace. Nós temos outras no mercado, como o LangSmith, nós temos um pouco que dá para utilizar no Lock ali, mas o LangFuse é uma das que eu mais gosto, porque ele traz para a gente aqui os traces, das nossas perguntas, de que a gente utilizou. Caso a gente esteja utilizando aqui o modelo pago como o OpenAI, Gemini ou Claude, ele traz para a gente o custo que a gente teve aqui nesses modelos pela quantidade de tokens. No nosso caso, como a gente está utilizando aqui modelos open source, ele não vai trazer esse custo para a gente, porque ele não calcula esse valor para cá. E a gente tem muitas coisas que dá para fazer aqui com base em avaliação. Então, na parte de evaluation e scores, a gente pode definir aqui, configurar, para a gente poder ver o quão bom as nossas respostas estão vindo. A gente tem uma opção chamada LLM as a Judge, que eu gosto bastante, onde a gente consegue colocar um outro modelo terceiro, e aí talvez pode ser até um modelo menor, como o GPT-4o Mini ou o Cloud Haiku, alguma coisa nesse sentido, para que a gente consiga utilizar um evaluator. Ele analise as nossas respostas e verifique se realmente elas estão condizentes com o que a gente quer.
A gente tem como colocar Human Annotation, que nada mais é do que literalmente uma anotação humana para que as pessoas possam garantir que nesse formato, né, está correto ou não. É como se a gente fizesse um processo de label aqui nos nossos dados, né? Onde a gente coloca aqui true ou false, a gente pode configurar de outras formas. E nós temos uma parte de datasets. O datasets é quando a gente consegue subir para essa ferramenta aqui um dataset com exemplos, né, de como seriam as nossas perguntas e respostas ideais. E nesse caso, as respostas que ele vai estar avaliando. Então, a gente tem essa parte de configuração aqui também, que dá para a gente utilizar dentro do Landfills. Existem outras camadas de aplicação e outras coisas que a gente pode desenvolver aqui. Então, eu quis dar um textual mostrando como que a ferramenta funciona, como que a gente faz para poder mandar uma mensagem, que a parte de guardrails está funcionando, a parte de prompts está clara e permite que a gente consiga fazer edições. Lembrando que a gente tem, então, esse ecossistema de gestão do nosso hack. O tempo é curto, a gente poderia fazer mais outras coisas, poderia demonstrar um pouco mais aqui, até melhorar alguns certos itens para a gente poder prever alguns cenários que podem acontecer durante esse processo, mas eu acredito que o objetivo principal aqui foi cumprido. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.